Hoje vamos falar a respeito da teoria geral dos recursos, beleza? Veja bem, o que é essa teoria geral dos recursos? O que é o recurso? Veja só, gente. Recurso é um instrumento pelo qual você utiliza para impugnar uma decisão, impugnar uma sentença, um acordo. Veja que perante uma decisão judicial, se você não concorda com aquela decisão judicial, você pode utilizar-se dos recursos. Então, o recurso vai ser esse meio pelo qual você impugna uma decisão judicial, né? Não adianta você protestar, gritar, falar a respeito de uma decisão judicial dos meios de comunicação, no Instagram, redes sociais. Não. Se você não concordou com a decisão judicial, você tem que recorrer, né? Então, o recurso é esse instrumento processual que você utiliza para impugnar uma decisão, como uma sentença, um acordo, beleza? Então, é através do recurso que eu impugno uma decisão que eu não concordei, que eu entendo que aquele juiz decidiu entendeu aquele processo de uma forma equivocada, né? A gente sabe que o juiz é um ser humano como qualquer um, como de nós. Então, muitas vezes ele pode ter interpretado diferente, não ter percebido algum documento, pode ter passado despercebido algum detalhe. Então, você utiliza-se de um recurso para que essa decisão seja revista. A depender do recurso, vai ser revista por esse mesmo juiz que decidiu, mas a depender de um outro recurso, vai ser visto por um outro julgador. Então, perceba que é através desse recurso, através do recurso, que aquela decisão pode ser revista, tá bom? Então, a gente vai trabalhar agora algumas características que tem o recurso. Ora, a primeira característica que nós vamos trabalhar é a respeito da voluntariedade. Quer dizer essa característica? Veja, eu só recorro se eu quiser. Então, eu não sou obrigado a recorrer. Então, uma pessoa que foi condenada a uma pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Ora, gente, ele não é obrigado a recorrer. Ele pode muito bem aceitar aquela sentença condenatória que condenou ele na pena de 5 anos e pronto. Certo? A pessoa não tem a obrigação de recorrer. Então, a primeira característica que nós trabalhamos do recurso é a voluntariedade, de modo que, para eu ingressar com recurso, eu interpor o recurso, eu preciso ter a vontade, beleza? Então, nunca vou ser obrigado a recorrer, beleza? Então, a primeira característica é a voluntariedade. Outra característica, previsão legal. Ora, gente, eu não invento um recurso da minha cabeça para interpor ao juiz. É preciso que o recurso esteja previsto na norma. O processo penal diz quais são os recursos cabíveis, certo? Então, recurso em sentido estrito, apelação, embargo de declaração. Ora, está lá escrito, previsto, há uma previsão legal que, diante de determinada decisão, o recurso cabível é aquele, beleza? Então, voluntariedade, previsão legal. Outra característica, anterioridade à preclusão ou coisa julgada. Ora, vocês já viram em processo civil, processo do trabalho, que os recursos eles têm tempestividade, né? Então, a tempestividade, o recurso ele tem prazo, ok? Então, eu tenho que interpor uma apelação no prazo de lei. Eu não posso interpor após o prazo, ter esgotado o prazo, porque ocorreu aí nesse caso que meu recurso vai ser intempestivo. Portanto que o recurso ele tem como característica ser anterior à preclusão, ter precluído o meu direito. Não posso, eu tenho que interpor o recurso antes dessa preclusão, antes que ocorra coisa julgada. Então, os recursos têm que observar bastante a tempestividade do recurso, verificar, confirmar os prazos, ok? Então, isso é importantíssimo, essa questão de que o recurso tem que ser anterior à preclusão ou à coisa julgada, certo? Outra característica do recurso é que o recurso, gente, ele vai se dar na mesma relação jurídica. Quer dizer isso, professor? Ora, eu tenho um processo, teve a sentença. Ora, eu quero opor um embargo de declaração. Pronto, eu vou opor esses embargos de declaração no processo. Eu tenho a sentença, eu vou opor o embargo de declaração no processo. Teve a sentença dos embargos, eu vou interpor a apelação aqui
após essa sentença dos embargos. Eu vou apresentar as razões da apelação, aonde nesse mesmo processo onde aconteceu, onde eu interpus a apelação. Depois vai ter as contrarrazões da apelação, depois vai ter o acórdão do julgamento dessa apelação, depois vai ter, eu posso opor o embargo da declaração, mas veja, tudo vai se dar o quê? Na mesma relação jurídica. Eu não vou entrar com um recurso apartado, afastado dessa relação jurídica, não, vai ser tudo na mesma relação jurídica. Por que eu estou falando isso, gente? Perceba pela seguinte questão. Existe habeas corpus, que nós vamos trabalhar, existe também a revisão criminal. Ambos estão no capítulo de recurso, no nosso Código de Processo Penal. Entretanto, eles não são considerados recursos, eles são ação autônoma de impugnação. Por quê? Veja só, gente, tanto o habeas corpus quanto a revisão criminal, eles não têm prazo. Eu posso impetrar um habeas corpus, a pessoa foi presa hoje, eu posso impetrar um habeas corpus hoje, mas como eu também posso impetrar um habeas corpus daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 60 meses, 100 dias, eu não tenho prazo. Passou 100 dias eu impetrei um habeas corpus, vamos lá, dizendo que a autoridade coatora foi um juiz e eu impetro por desembargador, o desembargador não vai falar, precluiu o seu direito. Não, a depender do caso, não. A depender do caso pela seguinte razão. Tem de vista que ele pode dizer, o fato que você está dizendo aí já acabou, porque a pessoa não está mais presa, né? Mas a respeito de dizer que precluiu o meu direito de questionar aquela prisão que aconteceu no passado, ele não vai falar, porque não há essa preclusão, não há tempestividade, diferente do recurso. O recurso tem uma tempestividade, ok? Ora, da mesma forma, não se dá na mesma relação jurídica essas ações, a revisão criminal e o habeas corpus. Veja que o processo criminal está tramitando aqui, a pessoa está presa preventivamente. Pois bem, quando eu vou dizer que o juiz é a autoridade coatora, ora, eu vou impetrar no tribunal esse habeas corpus. Perceba que o processo está cá e o habeas corpus está cá. Veja que eu não impetro o habeas corpus aqui no processo, eu impetro cá no tribunal. Então perceba que tanto o habeas corpus como a revisão criminal, eles não são considerados recursos. Por quê? Primeiro, a revisão criminal também. Ora, a revisão criminal não tem prazo. A gente vai trabalhar que eu posso ingressar com a revisão criminal mesmo após o apenado ter falecido. Os seus familiares podem ingressar com a revisão criminal. Ora, ele já cumpriu a pena, ele pode ingressar com a revisão criminal. Então veja que tanto a revisão criminal quanto a habeas corpus, ele não tem prazo e não se dá na mesma relação jurídica, é diferente do recurso. O recurso não, o recurso tem prazo, se dá na mesma relação jurídica. Eu não invento o recurso, está previsto na norma, bem como eu tenho que ter a vontade. Beleza, então, essas são as características do recurso. Ora, vamos trabalhar agora alguns princípios atinentes ao recurso. Primeiro princípio, vamos falar a respeito do duplo grau de jurisdição. Veja bem, gente, os recursos, eles são de suma importância para um processo penal, ou um processo como todo, em todos os processos civil, processo de trabalho, processo penal. É importantíssimo o duplo grau de jurisdição. As pessoas têm o direito de impugnar uma decisão judicial. Ora, o juiz, como eu falei anteriormente, o juiz erra, o juiz se atrapalha, o juiz se equivoca, ele não viu determinada prova, né? Então, diante de tanto acúmulo de processo, muitas vezes o juiz pode ter se atrapalhado em não ter observado determinado documento. Então, acaba se atrapalhando na decisão, né? Então, perceba que é importantíssimo você ter o direito de contestar uma decisão judicial. E através de um recurso é que você contesta, que você impugna uma decisão judicial. Então, esse duplo grau de jurisdição é importantíssimo em um Estado democrático de direito. Beleza? Então, duplo grau de jurisdição, a possibilidade dessa decisão ser reexaminada, a depender do recurso, de forma horizontal, por exemplo, o embargo da declaração, vai ser o mesmo julgador, mas vai ter outros recursos que vai ser o quê? A decisão foi para um juiz, vai ser analisada por um desembargador,
ou um recurso especial que vai ser analisado por um ministro, enfim, tem essa possibilidade daquela decisão ser revista, aquela matéria ser reexaminada, ok? Então é um princípio importantíssimo, duplo grau de jurisdição. Outro princípio é a taxatividade dos recursos. Ora, os recursos eles são taxativos, como eu falei anteriormente, das características que eu disse, é a previsão legal. Perceba, eu não invento o recurso, certo? Os recursos eles estão previstos, eles estão escritos lá no Código de Processo Penal, certo? Então, para uma decisão em que... Decisão de pronúncia. Ora, decisão de pronúncia é recurso em sentido estrito. Eu não vou inventar outro recurso. É recurso em sentido estrito. Pronto. Ok? Então, os recursos eles são taxativos. Para determinada decisão, vai caber tal recurso. Ok? Outra. Unirrecorribilidade das decisões. Perceba, gente. Há uma possibilidade de, diante de uma decisão, imagine diante de uma sentença, certo? Diante de uma sentença penal. Essa sentença penal, no contexto dessa sentença, eu observo que há uma omissão, certo? Há uma omissão. O juiz não analisou determinadas circunstâncias. E também foi uma sentença condenatória ao seu advogado do réu. Ora, tem duas situações aí. Eu vejo uma omissão que vai me dar jus eu opor um embargo da declaração, mas eu também eu entendo também que aquela condenação, o juiz não analisou determinada circunstância que também faz com que absolva o réu. Então perceba que eu tenho a possibilidade de eu opor um embargo da declaração e interpor uma apelação. Ora, por esse princípio da unirrecorribilidade das decisões, quer dizer o seguinte: diante de uma decisão, eu só posso interpor um recurso. E aí eu vou utilizar-se do recurso mais adequado para o momento, ok? Perceba que, diante dessa sentença, cabíveis eu tenho dois. Tanto o embargo de declaração quanto uma apelação são cabíveis para impugnar uma sentença de primeiro grau. Acontece que eu vou analisar agora a questão da adequação. Qual é o remédio, qual é o recurso mais adequado nesse momento? Ora, então, o recurso mais adequado nesse momento é opor os embargos de declaração e, após essa sentença dos embargos de declaração, eu interpor o outro remédio, que é a apelação. Então, perceba que, diante de uma decisão, eu só vou me utilizar-se de quê? De um recurso. Eu não vou opor e interpor. Opor embargo de declaração e interpor uma apelação no mesmo momento. Não. Pelo princípio do quê? Da unirrecorribilidade das decisões. Beleza, então? Ok? Ora, outro princípio também que é utilizado, que tem como cara, que aplica-se no processo penal, é o princípio da fungibilidade recursal. Perceba, gente, o que é esse princípio da fungibilidade? Vem aquela ideia, lembra lá, de direito civil, a questão de fungíveis. Ora, a respeito da fungibilidade, quer dizer o seguinte: imagine a situação que eu tenho uma decisão que nega um pedido de progressão de regime, beleza? Houve uma negativa do pedido de progressão de regime. Veja o seguinte, gente: no Código de Processo Penal há uma previsão legal que para essa decisão cabe o recurso em sentido estrito. Acontece que nós temos hoje uma lei especial, e vocês sabem que a lei especial derroga a lei geral. E na lei especial, na lei de execução penal, diz lá que, diante de uma decisão de um juiz da vara de execução penal, o recurso cabível vai ser o agravo em execução. Imagine então o seguinte caso: o advogado, despercebido, ele interpõe um recurso em sentido estrito. Pare, existe uma lei especial que diz que é agravo em execução, mas veja, o recurso foi interposto no mesmo prazo e visa impugnar essa decisão que negou o pedido de progressão. Ora, o juiz da vara de execução, ele pode muito bem o quê? Aceitar receber esse recurso, utilizando-se do quê? Do princípio da fungibilidade. Ou imagine que aquela pessoa, ela se atrapalhou, colocou apenas o nome lá, embargo de declaração. Só que no
conteúdo do recurso, as razões do recurso, você percebe que é um agravo em execução realmente. Observou o prazo, tudo corretamente. Então, apesar do nome estar errado, o juiz ele pode receber aquele recurso utilizando-se do princípio da instrumentalidade, o princípio da fungibilidade. Beleza? Então, o princípio da fungibilidade é a possibilidade que tem o juiz de receber um recurso equivocado, errado, que a pessoa se atrapalhou. Agora, veja, o juiz tem que ter atenção que não pode ser um erro também grosseiro, né? A pessoa utilizasse de um recurso totalmente equivocado, não respeitou o prazo, aí não, até os argumentos não quer dizer nada. Aí, nesse caso, não há que se falar em princípio da fungibilidade, beleza? Então, o princípio da fungibilidade tem que ter a adequação do prazo, né? Não pode ser um erro grosseiro, ok? Outro princípio também que aplica-se ao teoria geral dos recursos é o princípio da proibição de reformar para prejudicar quem está recorrendo, né? Imagine você recorrer, você tem uma sentença condenatória, você é advogado do réu, e você interpõe um recurso. Você tem o réu foi condenado a uma pena de 10 anos, o recurso é exclusivo da defesa e o desembargador aumenta a condenação, sendo o recurso exclusivo da defesa. Nesse caso, é vedado, não pode, ok? Não pode haver um tipo de situação em que o recurso é exclusivo da defesa, você tem uma reforma para prejudicar. Ok? Agora, perceba, se eu tenho uma sentença condenatória de 5 anos, certo? A defesa interpõe um recurso para reduzir, excluir a condenação, absolver o réu, e o Ministério Público recorre para aumentar a pena. Então, se a pena sai de 5 anos e passa para 10, houve uma violação a essa reforma império? Não houve. Por quê? Porque houve um recurso da acusação. Então, nesse caso, não há que se falar, né? Não há que se falar em reforma para prejudicar o réu, porque houve um recurso da acusação. Beleza aí? Ora, gente, e perceba o seguinte, agora a gente vai trabalhar a respeito dos pressupostos. Os recursos aos pressupostos objetivos e subjetivos. Os objetivos, né, que a pessoa, quem está ingressando, interpondo o recurso. Então perceba o seguinte, gente, só um parêntese. Embargo de declaração você opõe, certo? Apelação você interpõe. Perceba, preste atenção nesses verbos, certo? O juiz, quando vê uma pessoa, um advogado, né, falando, eu vou interpor embargo de declaração, o juiz já vê com outros olhos, porque embargo de declaração você não interpõe, embargo de declaração você opõe, beleza? Então, o que você interpõe é apelação, recurso em sentido estrito, agravo em execução, beleza? Habeas corpus você impetra, ok? Habeas corpus você não vai ingressar, você vai impetrar, ok? Então, gente, preste atenção nesses verbos, que esses verbos fazem diferença quando um julgador vai apreciar, ok? Então, preste atenção. Fecha parênteses, vamos dar continuidade. Ora, pressupostos objetivos. Então, quais são os pressupostos? O primeiro pressuposto que nós vamos trabalhar é o que? Cabimento, adequação, tempestividade, regularidade formal. Ora, cabimento. A gente sabe que os recursos eles estão previstos na norma, certo? As suas previsões, o seu cabimento vai estar lá na norma. O CPP vai dizer quando é que vai ser cabível os embargos de declaração. Quando, diante de uma sentença, acórdão, tiver omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade. Pronto. Vai ser cabível sempre nesses casos. Ok? Ora, a apelação, quando estiver diante de uma sentença condenatória, vai ser cabível também. Ou absolutória, vai ser cabível. Uma decisão de mérito, vai ser cabível a apelação. Então, perceba o seguinte, o cabimento vai estar previsto na norma, ok? Agora, a adequação, repare que cabimento e adequação vêm junto, mas você tem que entender, você tem que verificar qual vai ser o remédio mais adequado.
Perceba na dor de cabeça. Você tem uma dor de cabeça fraca, você utiliza-se de um remédio. Quando você está com a dor de cabeça mais forte, você utiliza-se de outro remédio. É a mesma situação. Repara aquela questão, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Eu tenho uma sentença condenatória. O juiz, em parte da sentença, foi omisso, você entende que ele foi omisso, e ele também condenou seu cliente a uma pena de 5 anos. Ora, eu vou utilizar nesse momento, eu tenho, pelo cabimento, eu posso utilizar, eu tenho matéria para discutir nos embargos da declaração, porque ele foi omisso. Eu tenho matéria para discutir em uma apelação porque ele condenou o seu cliente a uma pena de 5 anos. E aí, professor, eu não posso interpor e opor ao mesmo tempo pelo princípio da unirrecorribilidade das decisões. E eu faço o quê? Pronto, você vai se utilizar do remédio mais adequado naquele momento. Então, o remédio mais adequado naquele momento, você visa primeiro sanar essa omissão através do quê? Dos embargos de declaração, e posteriormente você vai interpor um recurso após ele ter dado a sentença, após ele ter sanado o vício da omissão. Então perceba que cabimento e adequação, muitas vezes você tem na mesma decisão cabíveis mais de um recurso. Entretanto, você vai utilizar inicialmente o mais adequado, né? O mais adequado para depois você utilizar esse outro. Beleza? Então, cabimento e adequação. Ora, tempestividade. Falei que o recurso ele se dá o quê? Antes da preclusão. Não pode precluir seu direito. Se precluir seu direito, seu recurso vai ser intempestivo. Beleza? E lembre o seguinte, a questão da contagem dos prazos. No processo penal, os prazos não são contados dias úteis, são contados ainda dias corridos. Certo? Outra coisa, a partir do momento da publicação eletrônica, lembre-se que você tem a data da disponibilização, a data efetiva da publicação, o outro dia contado como o dia que vai ser publicado, para depois começar seu prazo. Então, perceba que há uma diferença do processo civil, processo de trabalho, que conta apenas dias úteis. Aqui não. Aqui nós contamos dias corridos, beleza? Dias corridos. E se atente a essa questão da publicação do diário eletrônico, que a contagem é diferente. Repare que eu tenho o dia que o processo, que aquela publicação foi disponibilizada, o dia que vai ser publicado no Diário Oficial e o dia realmente que vai começar seu prazo, beleza? Ora, aí nós temos também os pressupostos subjetivos, que nós temos a legitimidade e o interesse recursal. É preciso que a pessoa tenha um interesse recursal. Inclusive o seguinte, gente, diante de uma sentença absolutória, o réu tem interesse recursal? Ponto de interrogação. Tem. O fato da sentença ter sido absolutória não presume que o réu não tem interesse. Por quê, professor? Perceba, a depender da fundamentação que o juiz deu, certo? O réu pode ter interesse em modificar o fundamento da absolvição, certo? Ora, uma situação é o juiz falar que não há provas de que aquele réu concorreu para a prática da infração penal. Outra coisa é falar que aquele fato não é considerado crime. Perceba que o juiz falar que aquele fato não é considerado crime, isso pode implicar repercussão na seara civil, porque apesar de não ter sido crime na seara penal, pode trazer repercussões na área cíveis, ok? Nada impede. Agora é diferente quando o juiz afirma o réu não concorreu para a prática da infração penal, está dizendo que o réu não foi o autor. Aí veja bem, na seara civil não vai ter como ele ser condenado, porque o juiz na seara criminal disse que ele não foi o autor. Então perceba que mesmo de a sentença absolutória, é possível sim a parte ter interesse recursal. E a legitimidade, né? Então as partes é que têm legitimidade para recorrer.
Alguns efeitos, quais são os efeitos do recurso, gente? Perceba, nós temos o efeito devolutivo, a possibilidade de devolver essa matéria para ser apreciada pelo julgador, ok? Nós temos o efeito também suspensivo, o efeito que impossibilita desde já aplicar os efeitos que constam na decisão. Então, por exemplo, a sentença pode ter sido condenatória, certo? E você apela. Perceba, o fato de você apelar suspende os efeitos da decisão. Então, você não já vai ser considerado culpado, porque você apelou, né? Então, nesse caso, suspendeu. No caso de sentença absolutória, se o Ministério Público apelar, é claro que não vai ter esse efeito suspensivo. Outra questão aí que aconteceu, que trouxe do pacote anticrime, o pacote anticrime trouxe. Repare que no pacote anticrime, a respeito da sentença condenatória no tribunal do júri, com a pena superior a 15 anos, já inicia o cumprimento da pena. Eu acho isso um absurdo. E tem uma questão, a apelação nesse caso aí não vai ter esse efeito suspensivo, salvo se o juiz ou o desembargador verificar uma grande hipótese, né? Imagine que o jurado se equivocou completamente, decidiu totalmente contrário à prova dos autos, ele viu uma nulidade nítida, aí sim que ele pode aplicar o efeito suspensivo. Mas, em regra, a respeito do tribunal do júri, para essa condenação com pena superior igual a 15 anos, que vai dar início à execução, entende-se que não vai ser mais aplicado esse efeito suspensivo, beleza? Ora, e nós temos também o efeito obstativo dos recursos, que é o efeito que obsta a preclusão. Imagine você que você tem uma sentença, você opõe os embargos da declaração. Ora, aqueles embargos obsta que ocorra a preclusão, porque parou. A partir do momento que você recorre, para a fila da preclusão. Beleza? Então nós temos esse efeito obstativo, suspensivo, beleza? E devolutivo. Tá bom? Então, forte abraço, até a próxima.